Fernando, Oi, Gabi. tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, e você? Maravilha também, perfeitamente. Meu muito boa noite a todos. Mais uma noite do primeiro Congresso Online de Empreendedorismo e Inovação Jurídica. E que convidado especial esse de hoje, Fernando Liberato. Ele que é sócio-diretor da Auron Software, mentor da Inovativa Brasil, membro da B2L, que é a Associação Brasileira de Low-Techs e Legal-Techs, e um tema excepcional, direito de startup. Pode se apresentar, Fernando. Muito obrigada desde já pelo aceite. É maravilhoso compartilhar mais um momento com você. Eu que estava presente no grande evento dele, da Auron Summit lá em Florianópolis, foi um sucesso. Masterizou bastante as minhas ideias depois daquele evento. Foi mais uma virada de chave na minha vida. E eu só posso lhe desejar mais sucesso ainda em toda a sua trajetória de vida. Obrigado, boa noite, Gabi, boa noite a todos. Obrigado pelo convite também e em especial pela sua participação lá no Auron Summit. Foi um prazer te receber por lá. Bom, para quem não me conhece, eu sou Fernando Liberato, sou sócio hoje, diretor comercial da Auron Software. A Auron é uma empresa, uma low-tech focada aí, no mercado de advogados, portanto, a gente provê uma solução para gestão de escritórios de advocacia e departamentos jurídicos. Eu já estou exclusivamente atuando nesse mercado há mais de aproximadamente 15 anos, né? Vai fazer 15 anos agora, no próximo dia 25. E é com extremo prazer que eu vejo o desenvolvimento desse mercado e tento, de alguma forma, contribuir para que ele siga tão produtivo nos próximos anos, né? E o engraçado é que você não é advogado, trabalha mais nessa linha estratégica de comercial. Estudei um pouquinho da tua história de vida para te entrevistar. Fala um pouquinho dessas experiências, como esse olhar dentro da advocacia vê um furo, uma brecha para poder se diferenciar no mercado. Legal. De fato, eu não sou advogado e acabo que aprendi bastante ao longo desses 15 anos, né? Quando meu background, na verdade, é técnico, então eu entrei até na Auron na época. Eu não sou um dos sócios fundadores. Quando eu entrei na Auron, eu entrei como um desenvolvedor e através desse processo de começar um desenvolvimento, começar a trabalhar no dia a dia dos advogados, que eu fui aprendendo e entendendo de fato qual era o tamanho da oportunidade, não só para a Auron, mas a oportunidade dos advogados em si se reinventarem junto aí, se aliando à tecnologia e se desenvolvendo aí para o futuro. Bacana. Agradecer também aos espectadores, Samuel, dizendo aí que eu revolucionei a forma de comunicação digital jurídica. É isso aí. É trazendo essa inovação também para dentro do mercado jurídico. Agradecer minha amiga Holanda Gurgel, todo mundo os presentes, Pablo, que honra receber todos vocês. Compartilhem perguntas, conhecimentos e também compartilhe essa live. Se estiver gostando, aperte o coraçãozinho e vamos para as primeiras perguntas. Me fala um pouco dessa área pouco desbravada que surgiu, né? Uma forma de advogar para startup. Como incentivar os novos profissionais a atuar nessa área e como conceituaria o termo de startup? Legal. Vou começar pelo final da sua pergunta, falando um pouco sobre como consideraria o termo de startup. Algumas pessoas têm uma interpretação distinta, então não considero que exista um certo ou errado, mas a forma como o que eu acredito, né, toda organização que se junta para resolver de fato um problema, e que, de preferência que esse problema ele não seja de uma única pessoa, né, ou seja, um problema que ocorre com um grupo de pessoas, isso se pode se dar o nome de uma startup. Então, resumidamente, é alguém que cria uma solução para um determinado problema e que isso se torne escalável. Para mim, esse é o conceito básico de uma startup. Por vezes vão dizer que esse problema talvez tenha que ser cercado de incertezas ou não. Para mim, isso já entra um pouquinho mais depois do próximo passo, de quando você vai de fato começar como uma startup. Mas essa definição de que você resolve um problema e que você consegue replicar isso, já caracteriza uma startup. Um pouquinho de confusão que acontece às vezes é que uma ideia é uma startup. E aí, por vezes, você consegue enxergar pessoas criando várias empresas distintas como pequenas startups e que, na verdade, elas não resolvem verdadeiramente um problema. Elas resolvem pequenas dores que isoladas não caracterizam um problema
e com isso você não consegue tornar essa startup escalável e nem que ela siga o ciclo de vida dela. Ele basicamente foi uma ideia e daquilo ali pode sim se tornar uma startup, mas nem toda ideia é uma startup. Então tem um pouco dessa diferenciação. E aí, continuando um pouco dentro do que você me perguntou, quando a gente passa a falar a respeito do como que esses novos profissionais entram no mercado, qual que é o atrativo que tem advogar para startup. Eu entendo que muda completamente a regra do jogo, né? O direito, a gente tinha uma forma de advogar até surgir a startup, a gente tinha basicamente as áreas do direito, você vai lá por natureza do processo, você se especializa ou você tem de repente você atua como full service, você prefere atuar num contencioso de massa, de forma consultiva, mas se resumia a você escolher um determinado matéria e se aprofundar nela. Quando a gente passa a advogar para startup, a gente já passa a ser um pouco multidisciplinar, porque você não tem mais um foco único de atuação, seja na área trabalhista, na área civil e etc. Você, na verdade, está ajudando uma determinada empresa a se tornar realidade. E aí abre-se uma porta muito grande, porque o que até os advogados que trabalhavam, de repente, só com M&A e tinham foco numa possível venda de uma empresa, passa a ajudar na construção dessa empresa. E, em geral, quando a gente trata de uma startup, a gente está tratando de empresas que têm propósito, a gente está tratando de algo que gera uma motivação a mais de se sentir parte do todo. Então, dessa forma que eu entendo, o advogado conseguindo se sentir parte da realização da solução de um determinado problema, enfim, parte da criação de uma determinada empresa. Então, acho que dessa forma que eu incentivaria essas pessoas a trabalharem para startups. O advogado sozinho, sendo multiuso, multitarefas, ele pode ser considerado desenvolver uma startup? Ele pode desenvolver uma startup. Ele, fazendo uma atuação apenas seguindo os conceitos básicos, ou seja, eu presto uma consultoria trabalhista, eu cobro para ir numa audiência num sindicato, para ir numa audiência num juizado, enfim. Isso não caracteriza uma startup, né? Ele está, de certa forma, tentando empreender, ele está tentando abrir o seu negócio, mas ele não está inovando e ele não está resolvendo dores ali. Ele está sendo acionado porque hoje é exigido ainda para diversas ações perante aos tribunais, perante a justiça. É exigida a presença ainda de um advogado e por isso ele se faz presente e atua naquela determinada função. Mas ele não caracteriza que ele é uma startup ou que ele está criando uma startup. Já existe a possibilidade, sim, dele criar uma startup. Existem startups surgindo encabeçadas por advogados resolvendo uma série de problemas. Por exemplo, a Quick Brasil é uma startup que surgiu para resolver o problema do acesso à justiça ali de todos os passageiros de voos que são cancelados, que têm problemas, e aí você consegue hoje, através de uma empresa de tecnologia, que é a Quick Brasil, que por trás tem um escritório de advocacia, você consegue rapidamente abrir um processo, mover um processo e ser indenizado, de repente, por uma companhia aérea. Então, essa é uma iniciativa de milhões que existem surgindo através dos advogados. Então, não caracteriza se ele continuar fazendo, apenas prestando um serviço jurídico, mas se ele agrega valor diferente e não só a prestação de serviço jurídico, sim, ele pode ser considerado uma startup. Perfeito. E fala quais as principais características que diferenciam e definem uma startup. Você já falou de algumas, né? Tem mais alguma que você deseja explanar? Sim, eu acho que além dessa questão de você, de fato, resolver um problema, existem questões culturais também muito fortes na definição de uma startup em si e que diferenciam de uma empresa tradicional. Como numa startup você está focado, de fato, em resolver uma dor e você nem sempre tem todo o tempo do mundo para saber como resolver, você, por vezes, tem que usar a estratégia ali de um mínimo produto viável, você tem que desenvolver o mínimo que você pode e testar essa tese junto ao mercado. Então, ela roda com uma agilidade muito forte, muito diferente de uma empresa tradicional. Enquanto a empresa tradicional ela tem fôlego, ela tem uma série de processos necessários e burocracia envolvida para se colocar algo na rua, a startup se diferencia nisso, onde ela, muito pelo contrário, ela joga algo no mercado e ela valida aquilo muito rápido para entender, de fato, o potencial que aquilo tem.
E quando você muda isso, que você muda toda a regra também relacionada ao direito. O que no passado, um advogado numa consultoria tradicional a uma empresa de gestão tradicional demoraria algum tempo para criar um parecer, gastando um pouco de latim e usando algumas páginas ali de texto para embasar aquilo, para uma startup isso não funciona. Você precisa basicamente dar uma resposta sim ou não, go ou não go. Você não tem tempo para embasar aquilo. O gestor de uma startup ele só quer saber, posso continuar com isso aqui? E se eu continuar, qual o risco envolvido? É um pouco diferente o jogo. Então, eu diria que muita questão da agilidade, da premissa de se testar rápido as coisas, dessa dinâmica de mercado, da dinâmica de relação, tanto com o cliente, como com o funcionário e como fornecedor, é o que dá mais peso e diferencia uma startup de uma empresa tradicional. Excelente abordagem. Se seu foco é comercial, né, sempre foi nessa linha de estratégia, de criar estratégia para alavancar qualquer profissional liberal, e qual é a estratégia que mais se utiliza, tanto com o profissional liberal, como para pequenas e grandes empresas? Tá. Nessa nossa área, né? O foco Legal. principal do nosso público é a advocacia. Claro. O mercado vem mudando muito, né? E eu digo que se a gente continuar tentando vender os nossos serviços, sejam serviços advocatícios ou serviços de qualquer outra área, do jeito que a gente vendia antigamente, do tipo, eu aqui, detentor de uma informação, posso simplesmente colocar o meu preço e vender o serviço do jeito que eu quero vender, você não vai ter sucesso. Então, a estratégia comercial, ela passa inicialmente em você ter foco no seu cliente final e entender de fato o que ele precisa. E entender que se o que ele precisa é o que você pode ofertar, aí sim você parte para uma próxima etapa de negociação de preço e etc. Mas não o contrário, quero o fluxo anterior. Como eu só sou o detentor dessa informação, somente eu consigo te prover esse serviço, eu sou o dono do jogo e coloco a regra que eu quero e você tem que engolir. Antigamente isso era possível porque com pouco acesso à informação, quem tinha acesso à informação, eu posso dizer aqui sem muito cuidado, era rei, né? Então, eu conheço isso, eu posso colocar a regra que eu quiser a partir deste momento e aquele cliente ele vai ser obrigado a contratar porque ele depende de mim. Com o mundo mudando e todo mundo tendo acesso a mais informação, tendo mais acesso à justiça, o mundo sendo mais dinâmico, você passa daqui a pouco a essas questões triviais, você já não precisa mais de alguns profissionais. Isso já existe em vários ramos, isso vem se tornando uma realidade cada vez maior dentro da advocacia. Portanto, se você não tiver foco no seu cliente e entender de fato o que ele precisa para depois você ofertar uma possível solução, você não vai ter sucesso. Quando você inverte essa regra e você passa a entender que o cliente é quem manda ali nessa lógica, ou seja, não é você mais o cara que coloca o seu preço e a forma como você quer vender, e sim é o cliente que vai trazer para você a necessidade dele. E então você vai entender se você consegue resolver aquilo, eu acho que você tem grande chance de ter sucesso. Olha que bacana, Fernando. Todo mundo que estava na aula, o Santi, o Fernando, o Matheus. Legal, né? Legal, com certeza. Trabalho, curtindo o nosso trabalho, todo mundo se conheceu na aula. E é um evento que eu deixo desde já todos convidados próximo esse ano, Sim. que é transformador. É efetivamente um novo olhar para dentro da advocacia. A criatividade, a inovação. E fora a energia, o network, poxa, é diferenciado. Que bom que E você culturalmente falando, os profissionais da nossa área estão preparados para esse segmento? Trabalhar numa linha estratégica de se comercializar, trabalhar numa linha estratégica de fazer esse planejamento, de se enxergar sendo profissional liberal ou pequena empresa, como desenvolver essas habilidades, essas características intrínsecas de uma startup? Olha, é difícil generalizar, tá? Porque existem profissionais que sim, têm puxado com bastante coerência e puxado mesmo a fila de inovação. Hoje eu conheço vários desses profissionais que são advogados e que vêm surpreendendo a cada dia sendo responsáveis por coisas de fato totalmente disruptivas. Mas, a partir do momento que eu generalizo isso, e se a gente
olhar para 1.200.000 advogados no Brasil, eu diria que a gente está longe de ter essa cultura de inovação dentro de um mercado tão tradicional. Então, basicamente, existem várias iniciativas que indicam que já há uma mudança iminente a acontecer, mas ela ainda não aconteceu. Espera-se que ela aconteça em breve. Infelizmente, algumas pessoas acabam só enxergando essa real mudança quando ela vem de forma mais brusca, né? Quando a tecnologia vem e impacta a ponto de tirar aquela oportunidade de trabalho, tirar aquela forma, ou aquele trabalho que era executado é substituído de fato por um outro. Quando isso surge, não há mais dúvida, as pessoas correm atrás. Porém, a gente já vê sim um grande movimento acontecendo, escritórios de ponta, escritórios extremamente tradicionais e que eu há pouco tempo atrás não via a menor chance desses escritórios se posicionarem dessa forma, e eles sim, se posicionando muito por vezes, inclusive, incubando empresas de tecnologia e acelerando essas empresas de tecnologia, o que é extremamente importante, né? Essas startups, quando elas surgem, elas muitas vezes não têm capital para se estruturar nem societariamente, muito menos para validar em que tipo de contrato que ele vai praticar com o seu cliente, como ele vai cobrar, como é que ele vai se cercar para não ficar vulnerável ali perante esse cliente final, e nem mesmo para, de repente, quando essa startup vira uma realidade, receber uma primeira rodada de investimento. Se a gente pensasse um pouco no passado, era totalmente impossível, era inviável que uma startup conseguisse bancar um apoio jurídico para receber uma rodada de investimento, para conversar com investidores, para se estruturar de forma societária. E hoje isso já é possível. Isso é possível porque os advogados entenderam que esse é um mercado promissor e que vale a pena investir na área de advogar para startups. Perfeito. Empreendedores descolados, a nova era de advogado de camiseta não é mais uma particularidade apenas do Vale do Silício. No Brasil também já tem crescido bastante essa flexibilidade, inclusive na advocacia, que é tão engessada, tão cheia de formalismos, né? Como você enxerga essa transformação numa classe que é tão formal e como desenvolver essa mentalidade empreendedora, inovadora, disruptiva, de certa forma, como foi visto no evento da Auro Summit? Legal você ter tocado nesse ponto, assim. Outras áreas, e como, enfim, eu hoje faço parte de uma empresa de tecnologia e represento um pouco a área de tecnologia aqui, passou por essa onda de transformação. Lá no passado, as empresas de tecnologia que se diziam inovadoras, elas entenderam algumas num primeiro momento que bastava não ter um dress code definido, ou seja, permitir que as pessoas fossem trabalhar de bermuda, permitir que as pessoas tomassem cerveja ou que elas tivessem uma mesa de ping-pong, e que é a grande realidade de Google, Facebook, é a realidade da Aurum, é a realidade de empresas de tecnologia em geral, mas que isso era o suficiente e que isso era se considerar inovador. Mas o real entendimento disso ele vai muito além. E hoje o que eu vejo na advocacia a gente tem essas iniciativas surgindo de relaxar dress code, de relaxar muito do que no passado era uma exigência da questão, em especial terno, gravata, cordialidade, latim e tantas outras coisas que eram essenciais ali para que um advogado se mostrasse de fato um advogado e que ele fosse respeitado dentro do círculo ali que ele estivesse atuando. Isso já vem sendo quebrado. Mas eu diria que ainda falta muito, e muito mesmo, para que o mindset inovador seja incluído na advocacia como um todo. Para que entender que a relação ganha-ganha é maior do que a relação alguém ganha e todos os outros são iludidos que terão algum ganho. Então, essa relação que passa por formação de sociedade, por gestão horizontal, essa troca de uma gestão vertical, essa desvalorização de uma hierarquia para valorizar, na verdade, entregas, todo esse mindset, ele existe com raras exceções dentro do mercado de advocacia ainda. Eu acho que quando essa mentalidade ela for de fato entendida por todos e entendida que o futuro ele tem muito mais a ver com essa valorização da capacidade humana, essa questão que não está ligada tanto mais ao skill só técnico que a pessoa tem, mas quanto a skill comportamental, a capacidade de se entender essas outras pessoas,
se entender a necessidade que essas outras pessoas têm também e o potencial que nós temos quando você dá para essas outras pessoas o que elas têm a necessidade é muito maior de quando você simplesmente impõe que essas pessoas sigam algumas regras, aí eu acho que a gente vai ter um grande boom de verdade e aí esse mercado ele explode de uma vez por todas, né? As considerações do Matheus falando que advogados têm essa filosofia de escassez, controlam a informação para o cliente. Estamos numa era nova, né? Gostem ou não. E o Fernando também, que estava na aula, falando do valor de hoje, foi informado que a BTG investiu 10 milhões em 3 startups de tecnologias, uma delas de Digesto. E que bom, é essa mentalidade mesmo de compartilhar ideias, conhecimentos, que já estamos desenvolvendo, inclusive nas minhas lives. Eu fico tão feliz quando eu vejo os espectadores interagindo, liberando conteúdo para outras pessoas, que tem muita gente, jovem advogado, que nem sabe nem o que é uma startup, está aqui para aprender. Claro. Além do convidado especial. E quando eu vejo essa mentalidade colaborativa que a gente está criando, eu vejo que esse tempo de estudar, de ter esse prazer, de escolher com cuidado dos entrevistados, porque todos os entrevistados eu tenho afinidade. É alguém que eu admiro e que eu quero passar a minha admiração para outras pessoas, como o Fernando. E que parabéns a todas as pessoas que estão contribuindo aí para esse ecossistema diferenciado. Fernando, me fala um pouco dessa estruturação administrativa diferenciada, de novas formatações de modelos de negócios. Você acredita que essas ferramentas jurídicas tradicionais passarão a continuar existindo? Principalmente você, a sua empresa, trabalha com gestão de escritório, de planejamento estratégico, você na linha comercial. Me fala um pouco da tua opinião para o futuro da advocacia. Malu Dourado, beijo grande. Eu entendo, e o que a gente defende é que assim, o profissional ele não será substituído. Ele não será substituído se ele se manter competitivo, né? Nada é para sempre. A forma de se advogar que se ensinava há 50 anos atrás, infelizmente, ainda é o que as instituições de ensino continuam aplicando no dia a dia. Então, quando você vê essa realidade e vê que essas pessoas não estão se movimentando para buscar novas formas de advogar, buscar se adequar a esse novo mundo, buscar introduzir nesse mundo colaboração, que é o que foi introduzido em todo o restante do mundo, é introduzido no dia a dia das pessoas, eu acho que esse profissional, sim, ele deixa de existir. A forma anterior de se praticar o direito ali, ela deixa de existir. Algumas coisas hoje não fazem o menor sentido. Eu, semana passada, tive que ir ao juizado numa audiência, uma audiência de juizado onde você vai ali e basicamente passa 5 minutos, onde não há um trabalho intelectual envolvido. Há meramente duas partes ali que elas poderiam resolver aquilo, como o futuro diz, e essa já é uma realidade fora do país, que é através de ODR, né, que é Online Dispute Resolution. Então, as resoluções de conflitos online, elas vão matar grande parte desse trabalho que hoje envolve um advogado, que não precisaria da figura do advogado. Agora, uma estratégia num processo onde você precisa definir se a estratégia da defesa vai seguir um determinado caminho ou um outro caminho, você não tem como dizer que isso morre, isso depende do humano ainda. Então, basicamente, tudo que é facilmente replicável tem que ser replicável. A máquina tem um poder, uma capacidade muito maior do que a capacidade do ser humano. Porém, ela depende, por vezes, de instruções. Então, quem vai continuar dando as instruções para ela? O ser humano, o advogado. Então, ele precisa usar a tecnologia com isso, como uma ferramenta de trabalho dele. Entendendo que se a tecnologia pode revisar 1000 contratos em 1 hora, por que eu vou gastar 2 meses revisando esses contratos? Talvez no passado, porque aí eu vou poder alocar mais hora e cobrar do meu cliente um valor final, mas, poxa, eu posso ter esse mesmo resultado em 1 hora e eu posso ofertar para esse cliente, a partir da análise que a máquina me entregou em 1 hora, uma estratégia diferente, uma cláusula nova que vai gerar um ganho muito maior para ele e eu posso ganhar um pedaço desse ganho que ele vai ter também. Então, esse é um pouco da mudança e um pouco do que a tecnologia soma para a gente. A tecnologia ela vai dar muito insight para o advogado usar a estratégia correta nas coisas. E quais áreas do direito você acredita que estejam relacionadas com essas inovações, até para buscar oportunidades de negócios?
Olha, eu entendo que todas as áreas do direito você tem condição de aplicar a tecnologia, são pesos distintos, né? Quando a gente fala hoje de um contencioso de massa, é a área que é mais facilmente impactada, porque você está falando de um grande volume e que qualquer tecnologia aplicada ali te tira um grande valor. Se eu basicamente vou olhar um cliente que tem 1,5 milhão de processos e eu puder, através de uma série de robôs, dizer que desses 1,5 milhão de processos, 500 mil processos já transitaram em julgado e já podem ser extinguidos, e por isso ele pode liberar alguns milhões ali que ele estava provisionando, poxa, isso é fantástico, isso é facilmente resolvido. Agora, se ao mesmo tempo eu preciso, no meio de um monte de processo, encontrar alguma divergência, se eu puder também atribuir à máquina a responsabilidade de tentar interpretar se determinado texto foi escrito por uma pessoa ou por uma outra pessoa e que daquilo ali do final eu vou mover um processo ou vou contestar uma decisão e aquilo move milhões, eu também tenho uma oportunidade. Como eu disse, em análise de contratos, então toda a parte consultiva tem um grande ganho. Então você tem um ganho excepcional em todas as áreas. A tecnologia ela está aí e, em especial, como no nosso mercado, no mercado de Lotex, explodiu de uma forma exponencial aqui no último ano. Obviamente, como eu disse, várias dessas ideias acabam que sozinhas elas não entregam um determinado valor, mas elas consolidadas, elas juntas entregam muito valor. E aí eu entendo que esse é o caminho. É o advogado se cercar de algumas dessas tecnologias, dependendo da sua especialidade, para conseguir uma vantagem competitiva. Se aprofundar, né? Em cada área de atuação, você buscar o seu nicho de mercado através da inovação. Sim. Bacana. Agradecer Flávio, ele que é o mentor de um evento que eu adorei, gente, Rapadura Talks. Adorei, estava sábado, bem diferenciado aqui no nosso Ceará. Flávio Souza é nosso convidado especial da nossa associação, o primeiro evento presencial da nossa associação Low Talks no Rio de Janeiro. Ele vai falar um pouquinho sobre a história de vida dele, especialista em direito digital. Bacana. Muito obrigada a todos os presentes. E me fala um pouquinho desses cuidados e situações jurídicas que são enfrentadas por essas empresas inovadoras brasileiras. A gente só fala do Plus, né? Vamos agora falar desses pormenores, como se prevenir desses riscos, quer queira ou quer não. Você não tem tanto dinheiro, uma startup começa sem muito dinheiro, buscando um investidor. Tem esse calor humano, essa vontade e a ideia para se executar, né? Agora, quais cuidados, quais prevenções nós temos que ter? Estimulando até os nossos ouvintes e os futuros ouvintes, porque a live fica disponível por 24 horas, a se precaver de tudo isso. Como eu disse, esse apoio jurídico ele é muito importante. Em geral, hoje, quando você vai lançar, quando você vai trabalhar com uma startup, você tem as aceleradoras, você tem as incubadoras, você tem uma série de iniciativas que, às vezes, ali, de grandes empresas até, como o Itaú tem lá o Hub de Inovação, o Bradesco tem o InovaBrá, tem programas do governo, como é a Inovativa, da qual eu sou mentor também, é uma mentoria voluntariada, né? Eu não recebo para fazer isso, a gente acaba só ajudando essas empresas a estruturarem, de certa forma, um plano mínimo para que elas consigam ir ao mercado sem grande risco e a ideia não quebre ali por uma falta de estruturação. Então, hoje existem uma série de formas de você se aliar a alguma dessas iniciativas e ir com um pouco mais de segurança. Porém, sempre que você está falando de startup, do mesmo jeito que elas surgem, elas desaparecem porque elas são de fato, e um conceito básico, como eu disse, e certa vez um diretor meu me colocou, você tem que ter vergonha da primeira solução que você lança para o mercado. Só dessa forma você de fato vai conseguir inovar, porque se você ficar trabalhando até que tudo esteja extremamente certo, você não vai lançar algo de forma inovadora e disruptiva. Você vai dar tempo para o mercado fazer antes do que você. Então, de certa forma, quando você tem que testar uma ideia, não dá tempo de você pensar em absolutamente tudo. Você precisa rapidamente desenvolver alguma coisa, ter uma segurança mínima e colocar ela para validação no mercado. Sempre testando o mercado, né? Essa é a Sim. nossa maior prevenção. Teve uma ideia, se testa, vai modificando novas estratégias.
Você acredita que sempre tem essa necessidade de um consultor? Eu vejo muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas, não, eu desenvolvo diversas áreas para aprender um pouquinho de cada e poder utilizar dentro do meu próprio negócio. Eu amo a liberdade. Me tornar refém de algo e de alguém não é interessante. E uma das perguntas que eu fiz na aula, esqueci o nome do palestrante, mas era falando sobre planejamento estratégico. Canvas, e milhões de outras estratégias de mercado para planejamento estratégico. Qual seria a melhor opção? E a resposta dele para mim foi: se autoconheça, vá testando, para que tenha uma opção bacana para o seu negócio. É o que E como você enxerga assim, essas possibilidades? Qual conselho você daria frente a essas pessoas que buscam sempre entender um pouco de tudo ou buscar efetivamente um consultor? E os nossos seguidores só crescendo. Estamos com quase 70 pessoas ao vivo, que bacana. Legal. O caminho é justamente esse. Você precisa mapear e ter bem clara qual é a dor que você procura resolver e traçar um caminho de como você resolve e quem você impacta. Por várias vezes, eu já me deparei com a situação de você você tem uma ideia brilhante, você sabe como colocar aquilo em prática, mas no fundo, quando você vai ver, não tem um mercado para aquilo. Aquilo não resolve a dor de algumas pessoas. Por vezes pode resolver a sua dor. Mas se você está desenvolvendo uma empresa, se você está pensando em escalar no mercado, não adianta resolver a sua dor. Você precisa que isso resolva a dor de um grupo de pessoas, para que aquela solução se torne de fato escalável e viável financeiramente. Então existem iniciativas brilhantes que inicialmente elas recebem até de tão brilhantes que elas são, no que a gente chama de early stage, ela acaba recebendo até algum investimento inicial, porém ela morre facilmente. E normalmente isso acontece porque nessa etapa de validação ela não foi validada com a profundidade que ela deveria ser validada. Então não existe uma fórmula mágica. Às vezes você não precisa de um consultor, você pode você mesmo fazer isso. Existem, por exemplo, os hackathons, as maratonas de programação, os eventos que promovem esse tipo de trabalho, onde você deve, numa determinada noite ou em 2 noites, a gente vai ter agora em fevereiro o Global Legal Hackathon, é uma iniciativa mundial voltada para o mercado de legal. Ele vai acontecer no Brasil em 7 cidades simultaneamente, e no mundo eu não sei a quantidade de cabeça de cidades, mas a B2L ela está co-organizando junto com algumas empresas aqui no Brasil. E nesse evento, sempre você vai ter que ali, em algumas, se eu não me engano, são 2 ou 3 noites, você sai desde a prototipação ali, você sai desde a ideia até prototipa isso e valida isso no mercado. Significa que no meio de uma noite ou durante um dia ali que você tem, às vezes por 72 horas que você tem, além de discutir uma ideia, de dizer para que ela serve, de desenhar dentro de um modelo Canvas ou alguma coisa do tipo, você vai ligar para alguém e perguntar se alguém compraria. E normalmente algumas soluções dessas que ganham essas maratonas, alguém compra ela ao longo desse período. Então é algo que em 72 horas você consegue de fato provar que tem um determinado valor. E isso respeitando todas as etapas necessárias, desde ali da parte de você criar a ideia propriamente dito, até você prototipar e validar isso junto ao mercado. Qual a tua opinião frente à inteligência artificial dentro da advocacia? Como é que você enxerga esse futuro? Olha, a aplicabilidade da inteligência artificial ela ainda é muito pequena na realidade dos advogados. Então, isso não quer dizer que ela não existe, que eu não possa usar. Muito pelo contrário, em especial, machine learning dentro de inteligência artificial é um pedacinho que já é muito usado, porque a máquina, depois de determinado treinamento, como eu disse, ela consegue sim tomar determinadas decisões e realizar uma análise. Porém, quando a gente passa para que de fato ela, no dia a dia, tome algumas decisões, como as pessoas às vezes imaginam que ela vai sair fazendo tudo por mim, aí a gente tem que ter algum cuidado, não é bem por aí. A gente já consegue sim, até na nossa solução, a gente vai lançar agora um recurso onde a gente consegue sugerir um determinado prazo a partir da leitura de uma publicação. Isso já é usando a inteligência artificial, mas a aplicabilidade a gente ainda tem que ter muito cuidado e entender que hoje ela vai se restringir muito a, em especial, um treinamento que a gente faz da máquina e depois que a máquina aprende,
ao retorno que ela nos dá disso. Maravilha. Agora, eu fiquei curiosa, que eu não tive a oportunidade de perguntar lá na própria aula. Me fala como surgiu aquela ideia e o que visa atender, a quem, buscar sanar qual dor, qual déficit você busca para fazer essa advocacia diferenciada com aquele evento. E também a Auro Software, né? Me explica um pouquinho sobre essa diferença do evento e da sua empresa em si. Legal. Como eu comecei falando, né, a Aurum, ela é uma low-tech, então nós desenvolvemos soluções para advogados. A gente tem alguns produtos. Eu tenho um produto para um departamento jurídico, que vai cuidar de toda a demanda jurídica que existe dentro de uma empresa. Eu tenho um produto para as grandes bancas, que vai ter um foco muito grande em extrair a informação e apresentar para o cliente final um relatório, um dashboard, algo nesse sentido. E eu tenho um produto para o advogado autônomo, pequeno e médio escritório, que é um produto onde eu tenho um foco de ganho de produtividade. A Aurum é uma empresa que já existe há 25 anos e a gente vinha caminhando como uma empresa tradicional de um crescimento que tínhamos um crescimento muito consistente, um crescimento muito superior ao que é PIB, ao que as empresas do Brasil crescem. Então, apesar de ter um crescimento de 20% a 30% ao ano, chegou determinado momento que a gente entendeu que o mercado tinha uma dor e esse grande mercado de advogados, grande parte desse 1.200.000 advogados do Brasil estão nesses pequenos e médios e até advogados autônomos, e a gente entendia que ele precisava, como ele ganharia tempo, e tempo suficiente para que ele conseguisse se desenvolver ali na carreira, para que ele conseguisse conquistar mais clientes, para que ele conseguisse cuidar de mais processos, sem que ele obrigatoriamente tivesse que contratar mais pessoas para fazer isso. Porque para eu contratar de mais pessoas eu preciso de mais dinheiro, e ele não tinha dinheiro, esse era o impedimento que ele tinha. Desse mundo novo que a gente entendeu, nós nos reinventamos. Então, em 2015, o start para tudo isso foi quando a gente decidiu. A gente abriu uma segunda empresa, na verdade, em 2012, com essa ideia de criar uma solução voltada para esse público e com esse foco de resolver a questão de tempo, com o foco de produtividade. E isso surgiu num formato totalmente de startup. Essa iniciativa se tornou uma realidade, essa empresa virou uma realidade. Em 2015, ela já tinha vida própria, e aí a gente decidiu que a nossa empresa tradicional e essa outra empresa, elas passaram a competir. O que a gente deveria fazer? Ou, de fato, tornar duas empresas totalmente independentes, ou juntá-las e ter um foco único ali. E foi o que a gente fez. A gente juntou forças, e aí isso passou por um processo de refazer o nosso branding até como um todo, de reinventar como empresa, refazer a cultura da empresa, porque de um lado a gente era voltado a resultado e do outro lado, como toda startup deve ser, a gente era voltado a pessoas. E aí eu tive esse conflito inicial e eu precisei entender que era melhor eu abrir mão de ganhar R$ 1 milhão num determinado momento para ganhar R$ 2 milhões daqui um prazo um pouco mais longo ali. Era melhor eu abrir mão de alguns negócios pontuais para tornar uma solução totalmente escalável e o crescimento virar exponencial. Quando a gente fez isso, a gente saiu ali de um crescimento de 30%, passou a ser de 150%, de 200%, a gente passou a dobrar isso, a triplicar de tamanho. Esse crescimento ele segue exponencial até hoje. No meio de tudo isso, com essa transformação que a gente viveu, a gente sentiu a necessidade de mostrar para o mercado que vocês, advogados, poderiam também ter isso. E que isso não era uma particularidade só das empresas de tecnologia. E como fazer isso? Através de um evento. Então a gente tentou e a gente criou, eu e outras pessoas dentro da empresa, já de forma colaborativa, surgiu essa ideia de trazer para o mercado um evento que fosse totalmente disruptivo, desde a forma como a gente iria se comunicar com o mercado, desde a forma como a gente iria sim se vestir, como a gente iria propor a interação entre as pessoas ali, como a gente ia servir o almoço, como a gente ia servir um happy hour, da forma como a gente ia fazer tudo nesse evento. E por isso a gente fez questão, e a gente faz questão até hoje, de quem conduz o evento é o nosso time como um todo, para que a gente consiga transmitir essa energia e mostrar que é possível se reinventar também dentro do mercado da advocacia. E é isso que a gente faz tanto na Aurum como no Aurum Summit. A missão da Aurum hoje é prover tecnologia para a nova forma de advogar. E essa nova forma de advogar passa por toda essa mudança comportamental e por tudo isso que a gente falou. Então, para conseguir prover tecnologia, eu preciso que as pessoas entendam o quanto a tecnologia pode somar nisso e que elas mudem o mindset delas.
E isso a gente consegue fazer através da educação. E educação a gente faz através do evento do Aurum Summit. Maravilha. Quero servir, viu? Nem que quero ser uma das convidadas para participar desse evento, construir junto com essa advocacia diferenciada. Uma pergunta maravilhosa do Fernando também, que estava na aula. Das espécies de startups, quais são as principais skills do advogado para atender as demandas por elas vividas? Olha, o grande ponto que está, inclusive, eu acho que é no advogado entender que é um novo mundo. E passada naquele princípio que eu comecei falando, de que esquece a forma como eu atuava até então e debruça sobre o problema que o cliente tem naquele momento e aí tenta propor uma solução. Porque, em geral, as startups elas vêm com uma ideia inovadora e disruptiva. E que se você tentar se basear em uma tese, não existe, aquilo nunca aconteceu. Então, por vezes, estamos discutindo que quando existir um carro autônomo, se aquele carro autônomo tomar uma decisão errada e atropelar uma determinada pessoa, quem vai responder criminalmente por isso? Se eu for pensar no passado, nunca aconteceu. Então, como é que isso vai ser? Como é que eu regulo drone? Como é que eu regulo a invasão de privacidade que esse drone pode ter? Ou o impacto que vai ter se um avião cair por causa de um drone? E assim por diante. Então, são coisas que não existem históricos no passado. Eu diria, então, que a grande questão para mim hoje é que o advogado entenda que ele precisa viver um pouco do reskilling ali, ele precisa aprender novas coisas, ele precisa ser multidisciplinar. E aí, se ele passar a estudar um pouco da tecnologia, seja se envolvendo com programação, para poder entender qual é o poder real que um algoritmo tem, e se aquela decisão foi de fato autônoma ou não, ou se alguém usou de má fé e quem programou aquele algoritmo pode responder criminalmente por isso. Enfim, aí entra numa série de discussões onde esse advogado ele deve procurar ter características e skills que ele não tinha até então. A partir do momento que ele focar nisso, eu acho que ele vai estar preparado para ser um profissional do futuro e atender as startups com extrema qualidade. Excelente. Só feedbacks maravilhosos aí. Agradecer ao Lucas, Advocacia Simples, todo mundo agradecendo, tanta sapiência, tanto conhecimento aqui compartilhado entre a gente. Me passa um conselho para aquele jovem advogado, aquele que está em início de carreira, ou aqueles frustrados na profissão. Eu recebo muito direct de pessoas, ai, você endeusa, como é que costumam falar sempre? Que eu romantizo muito a advocacia, que eu trago essas realidades de muito de teoria, e eu sempre tento provar essa diferença, como eu coloco na praticidade, dos desafios que eu enfrento ao colocar na minha praticidade, quem dirá da minha equipe, das pessoas que eu busco desenvolver, qualquer que seja. Eu acho que quando a gente infectado pelo vírus do empreendedorismo, pelo vírus de querer inovar, de querer aprender coisas diferentes e trazer para a nossa realidade, para qualquer estado. Eu também escuto muito feedback, você está desenvolvendo aí porque é uma cidade que te abraça. Muitas vezes as pessoas não enxergam, não veem oportunidades no seu interior, do seu estado. E também só buscam o olhar negativo, estar no ponto preto. Qual o conselho que você daria, além de dizer para o próximo evento do Aurum Summit ir para mudar a mentalidade e ver as novas expectativas, que isso é certo, é a resposta. Qual seria esse outro conselho? Com certeza, o primeiro é esse, né? Vá ao Aurum Summit já é uma boa iniciativa. Mas tirando o meu jabá aqui, e que de fato não é só um jabá, mas é um conselho real mesmo, eu acho que é transformador o evento, e a gente tem uma série de feedbacks nesse sentido. Uma boa estratégia é você ter esse mindset de inovação. Ou seja, você pensar fora da caixa e você imaginar não mais o seu dia de amanhã, mas imagine como o mundo vai ser daqui a 30 anos, daqui a, sei lá, 10, 20, 30 anos, começa a fazer esse exercício e desse exercício tira qual o seu papel naquilo tudo. Quais são as oportunidades que vão surgir. E aí, como eu vou me preparar para estar à frente dessas outras pessoas que chegarão ali. Eu acho que essa é uma boa iniciativa. Sai um pouco do seu dia a dia, deixa de pensar que simplesmente você tem que seguir as mesmas coisas todos os dias, que os hábitos devem ser os mesmos. E imagine daqui a 30 anos ou daqui a 20 anos,
como é que as coisas vão ser, quais serão as discussões vigentes e qual o seu papel em tudo isso. O quanto você vai ter somado nessa transformação, o quanto você quer fazer parte de tudo isso, ou se você quer ficar alheio a tudo isso. Se você não quer ficar alheio, se você quer fazer parte de tudo isso, é o momento de você sair à frente. Como que você sai à frente? Puxando a fila, tendo essas iniciativas, correndo atrás. Seja iniciativas como essa sua, de comandar um congresso online de empreendedorismo e inovação, seja iniciativas como a da Auron, de fazer o Auron Summit, seja a iniciativa de parceiros que eu conheço e pude participar, como eu falei aqui da Global Legal Hackathon, mas teve aqui no Rio o Legal Hack, que foi uma iniciativa de um escritório de advocacia, como teve o Hack in Rio, que foi uma outra iniciativa também fantástica. Enfim, existem várias formas de você puxar a fila. O que não dá, de fato, é de forma negativa você imaginar que você não tem oportunidade. Muito pelo contrário, acho que no mundo tão dinâmico e de tanto acesso à informação, o que mais há é oportunidade. Só depende, de fato, de você querer essa oportunidade e trabalhar para que você tenha acesso a essas oportunidades. Engraçado, né? Hoje, o que eu mais tenho amizade é com programador, com pessoas que não têm nada a ver com a minha área. E eu busco essa diferença para como compartilhar dentro da advocacia. Um entrevistado como você, que trabalha muito com comercial, com planejamento estratégico, com software através disso, e sempre voltado para as pessoas que são criativas, que realizam. O mal do ser humano é sempre dizer que não temos oportunidades e nem busca, né? Nem busca fazer networking, nem busca entender o outro lado. Eu vou lhe dizer, a diferença foi tão grande da aula na minha vida, não é querendo puxar sardinha, mas é a realidade, que até a minha logomarca. Eu, nessa escolha, essa semana, foi toda escolhendo qual seria a logomarca do site novo. E coloquei algo completamente disruptivo, que não existe na advocacia, alguém que vai trazer inovação, as cores da inovação, e você efetivamente pensa totalmente diferente do que a proposta que a gente vê na nossa cidade. E eu tenho certeza que isso vai impactar de uma forma pejorativa. Eu já escuto muito falar que eu sou muito liberal, mas não é essa a proposta. O que eu escutei na aula é que daqui a 3 anos estaremos efetivamente advogando de bermuda, numa pegada descontraída, para atrair resultado. Que as coisas são rápidas, práticas. É como se o ecossistema ajudasse a gente a buscar pessoas totalmente diferenciadas. E não tenha dúvidas, Mateuzinho, que no próximo evento estaremos lá, brilhantando o evento, perguntando e levantando essa bandeira e compartilhando e atraindo todas as pessoas de todos os estados. Meu muito obrigada, Fernando, por compartilhar tantos conhecimentos para todos os espectadores. Eu vi que tinha momentos que quase 100 pessoas estavam nos assistindo ao mesmo tempo. E todos os participantes, as perguntas, você viu que muitas pessoas acompanham o seu trabalho e acompanham o meu também. E eu só tenho que lhe desejar mais sucesso. E não é pitch de venda, é congruência de valor. A tua acessibilidade, a tua humildade de querer ajudar, de querer contribuir, não é só no evento para fazer uma venda. É sempre. É isso que faz com que outras pessoas lhe admirem mais como ser humano e não mais como profissional e lhe desejem mais prosperidade do que já está tendo. É isso que eu te desejo, sucesso e persista, porque a partir de você é o nosso sucesso também, é essa escadinha para subir no topo. E todo mundo aí elogiando, Fernando, falando que você é fera mesmo, todo mundo lhe parabenizando, pode fazer suas considerações. Bom, muito obrigado, Gabi, pela oportunidade, foi um prazer mesmo participar desse seu evento online. Eu pude acompanhar algumas pessoas falando e de fato você teve muito cuidado ali na seleção. E eu me sinto honrado de certa forma, contribuir de alguma forma. O meu papel é esse aqui, tá? Meu papel é ajudar, como eu disse, a prover tecnologia para a próxima forma de advogar. Esse próximo é um futuro que a gente tem, essa proximidade que a gente tem entre as pessoas, esse relacionamento interpessoal que é tão valioso e por vezes ele acaba esquecido. Então, se eu pudesse terminar, eu terminaria com a mesma mensagem que a gente teve no Auron Summit, que é a que eu estou vestindo aqui na camiseta, basicamente para a gente construir junto o futuro da advocacia. É isso mesmo, gente. Meu muito obrigada. E ainda lembraram que teve vários tickets extras de chopp. Isso foi muito importante.
Depois ficou todo o conteúdo atrelado. E foi ótimo. Muito obrigada a todos os participantes. Muito obrigada, Fernando. E amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre direito digital, principalmente a lei de proteção de dados, com Daniel Becker, que ele é esse fenômeno aí que todo mundo acompanha. Obrigado, todo mundo. Obrigada, Advocacia Simples. E é isso. Até Obrigado. breve. Tchau, Tchau. tchau, gente. Tchau, Fernando. Show. Fernando, Oi, Gabi. tá me ouvindo bem? Estou ouvindo. E você? Maravilha também, perfeitamente. Meu muito boa noite a todos. Mais uma noite do primeiro Congresso Online de Empreendedorismo e Inovação Jurídica. E que convidado especial esse de hoje, Fernando Liberato. Ele que é sócio-diretor da Auron Software, mentor da Inovativa Brasil, membro da AB2L, que é a Associação Brasileira de Low-Techs e Legal-Techs, e um tema excepcional, direito de startup. Pode se apresentar, Fernando. Muito obrigada desde já pelo aceite. É maravilhoso compartilhar mais um momento com você. Eu que estava presente no grande evento dele, da Auron Summit, lá em Florianópolis. Foi um sucesso. Masterizou bastante as minhas ideias depois daquele evento. Foi mais uma virada de chave na minha vida. E eu só posso lhe desejar mais sucesso ainda em toda a sua trajetória de vida. Obrigado. Boa noite, Gabi. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite também e, em especial, pela sua participação lá no Auron Summit. Foi um prazer te receber por lá. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Fernando Liberato, sou sócio hoje, diretor comercial da Auron Software. A Auron é uma empresa, uma low-tech focada aí, no mercado de advogados, portanto, a gente provê uma solução para gestão de escritórios de advocacia e departamentos jurídicos. Eu já estou exclusivamente atuando nesse mercado há mais de aproximadamente 15 anos, né? Vai fazer 15 anos agora, no próximo dia 25. E é com extremo prazer que eu vejo o desenvolvimento desse mercado e tento, de alguma forma, contribuir para que ele siga tão produtivo nos próximos anos. Né? E o engraçado, você não é advogado, trabalha mais nessa linha estratégica de comercial, estudei um pouquinho da tua história de vida para te entrevistar. Fala um pouquinho dessas experiências, como esse olhar dentro da advocacia, ver um furo, uma brecha para poder se diferenciar no mercado. Legal. De fato, eu não sou advogado e acabo que aprendi bastante ao longo desses 15 anos. Né? Quando meu background, na verdade, é técnico, então eu entrei até na Auron na época. Eu não sou um dos sócios fundadores. Quando eu entrei na Auron, eu entrei como um desenvolvedor e, através desse processo de começar um desenvolvimento, começar a trabalhar no dia a dia dos advogados, que eu fui aprendendo e entendendo de fato qual era o tamanho da oportunidade, não só para a Auron, mas a oportunidade dos advogados em si se reinventarem junto aí, ali, se aliando à tecnologia e se desenvolvendo aí para o futuro. Bacana. Agradecer também aos espectadores, Samuel, dizendo aí que eu revolucionei a forma de comunicação digital jurídica. É isso aí. Trazendo essa inovação também para dentro do mercado jurídico. Agradecer minha amiga Holanda Gurgel, todo mundo dos presentes, Pablo, que honra receber todos vocês. Compartilhem perguntas, conhecimentos e também compartilhe essa live. Se estiver gostando, aperte o coraçãozinho e vamos para as primeiras perguntas. Me fala um pouco dessa área pouco desbravada que surgiu, né? Uma forma de advogar para startup. Como incentivar os novos profissionais a atuar nessa área e como conceituaria o termo de startup? Legal. Vou começar pelo final da sua pergunta, falando um pouco sobre como consideraria o termo de startup.
Algumas pessoas têm uma interpretação distinta, então não considero que exista um certo ou errado, mas a forma como o que eu acredito, né, toda organização que se junta para resolver de fato um problema, e que, de preferência que esse problema ele não seja de uma única pessoa, né, ou seja, um problema que ocorre com um grupo de pessoas, isso pode se dar o nome de uma startup. Então, resumidamente, é alguém que cria uma solução para um determinado problema e que isso se torne escalável. Para mim, esse é o conceito básico de uma startup. Por vezes vão dizer que esse problema talvez tenha que ser cercado de incertezas ou não. Para mim, isso já entra um pouquinho mais depois do próximo passo, de quando você vai de fato começar como uma startup. Mas essa definição de que você resolve um problema e que você consegue replicar isso, já caracteriza uma startup. Um pouquinho de confusão que acontece às vezes é que uma ideia é uma startup. E aí, por vezes, você consegue enxergar pessoas criando várias empresas distintas como pequenas startups e que, na verdade, elas não resolvem verdadeiramente um problema. Elas resolvem pequenas dores que, isoladas, não caracterizam um problema e, com isso, você não consegue tornar essa startup escalável e nem que ela siga o ciclo de vida dela. Ele basicamente foi uma ideia e daquilo ali pode sim se tornar uma startup, mas nem toda ideia é uma startup. Então tem um pouco dessa diferenciação. E aí, continuando um pouco, dentro do que você me perguntou, quando a gente passa a falar a respeito do como que esses novos profissionais entram no mercado, qual que é o atrativo que tem advogar para startup. Eu entendo que muda completamente a regra do jogo, né? O direito, a gente tinha uma forma de advogar até surgir a startup, a gente tinha basicamente as áreas do direito, você vai lá por natureza do processo, você se especializa ou você tem de repente você atua como full service, você prefere atuar num contencioso de massa, de forma consultiva, mas se resumia a você escolher um determinado matéria e se aprofundar nela. Quando a gente passa a advogar para startup, a gente já passa a ser um pouco multidisciplinar, porque você não tem mais um foco único de atuação, seja na área trabalhista, na área civil e etc. Você, na verdade, está ajudando uma determinada empresa a se tornar realidade. E aí abre-se uma porta muito grande, porque o que até os advogados que trabalhavam, de repente, só com M&A e tinham foco numa possível venda de uma empresa, passa a ajudar na construção dessa empresa. E, em geral, quando a gente trata de uma startup, a gente está tratando de empresas que têm propósito, a gente está tratando de algo que gera uma motivação a mais de se sentir parte do todo. Então, é dessa forma que eu entendo, o advogado conseguindo se sentir parte da realização da solução de um determinado problema, enfim, parte da criação de uma determinada empresa. Então, acho que dessa forma que eu incentivaria essas pessoas a trabalharem para startups. O advogado sozinho, sendo multiuso, multitarefas, ele pode ser considerado desenvolver uma startup? Ele pode desenvolver uma startup. Ele, fazendo uma atuação apenas seguindo os conceitos básicos, ou seja, eu presto uma consultoria trabalhista, eu cobro para ir numa audiência num sindicato, para ir numa audiência num juizado, enfim. Isso não caracteriza uma startup, né? Ele está, de certa forma, tentando empreender, ele está tentando abrir o seu negócio, mas ele não está inovando e ele não está resolvendo dores ali. Ele está sendo acionado porque hoje é exigido ainda para diversas ações perante aos tribunais, perante a justiça. É exigida a presença ainda de um advogado.